Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira aos Coríntios, capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, vamos ler a partir do versículo 1. Assim diz a palavra de Deus: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade dos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade das realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outros operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um como ele quer. Vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te agradeço, porque viva é a tua palavra. E, ó Deus, vivemos em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Santo Espírito. E agora te peço, ó Deus amado, também fala conosco nesta palavra, nesta Escritura. Nos ensina, Senhor, nos ajuda, Deus, a desenvolver os dons e talentos que o Senhor tem nos dado para a tua obra e para a tua glória. Oramos assim, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Amém. A semana passada, eu vou falar hoje sobre os dons espirituais. Os dons espirituais devem ser usados para aquilo que for útil na igreja do Senhor. E a semana passada comecei falando então sobre os dons ministeriais. Pensei em aplicar o teste dos dons hoje, mas achei melhor nós ampliarmos um pouco mais a visão a respeito dos dons, falarmos um pouco mais sobre os dons. E hoje vamos abordar um pouco sobre os dons de serviço e os dons de maravilhas. Muitos crentes não sabem com muita certeza quais são os seus dons espirituais, mas a palavra de Deus nos dá uma dica, e lá vai uma dica para te ajudar a confirmar o dom que o Espírito Santo já te deu. A palavra é alegria. O que você sente alegria em fazer para Deus e para a igreja de Deus. Um dom, a palavra no grego significa um dom da graça divina. É a palavra carismatas. Um dom da graça divina, um presente gratuito, um favor imerecido que Deus nos presta. Vem da palavra caris, né? A palavra da nossa palavra carismático. A palavra caris no grego significa alegria, prazer em fazer. Então você sente alegria, prazer em fazer algo especial para Deus, para fazer a obra de Deus, né? E essa alegria, esse prazer está provavelmente relacionado ao seu dom espiritual. Você vai fazer a obra do Senhor com muita alegria, com muito amor, com prazer em servir o teu Deus. Amém, irmão? Amém. Então, Deus nos dá presentes espirituais, os dons espirituais, para que nós possamos fazer a obra. E para que o Senhor, então, concedeu os dons espirituais? Para o aperfeiçoamento da igreja. Deus equipa o seu povo para vivermos e praticarmos o que é útil no reino de Deus, na igreja do Senhor. Precisamos pregar o verdadeiro evangelho, precisamos pregar a verdadeira mensagem da Bíblia.
Então Deus concede estas dádivas para nós fazermos a obra. Lá em Efésios, ele diz que o Senhor dá os dons para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui em 1 Coríntios 12, 7, ele diz que é para aquilo que é útil, para aquilo que é proveitoso. Dá para tirar essa tela, irmão? Não distrai um pouco, pessoal. O que é útil, o que é proveitoso para o bem comum, para o proveito comum. Nesta noite eu quero continuar falando aos meus irmãos sobre o propósito e a utilidade dos dons do Espírito Santo na vida da igreja. Paulo está dizendo, então, aqui no capítulo 12, verso 1, verso 2, ele diz: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejam ignorantes, como vocês bem sabem que vocês eram como vocês bem sabem quando eram gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. No passado, não sei quantos de vocês aqui foram idólatras, serviram as imagens de escultura, né? Tem gente que serve os ídolos, as imagens, carrega a santinha na carteira, passa em frente a uma igreja ou uma imagem de escultura, faz o sinal da cruz, né? Fazia, melhor dizendo, nós éramos levados aos ídolos, e a palavra idolatria significa exatamente culto ao ídolo, a imagem de escultura. Muitos serviam aos ídolos surdos e mudos e cegos, que não ouvem, que não vêem, que não sentem, que não falam. Mas a Bíblia aqui mesmo em 1 Coríntios diz que atrás dos ídolos estão os demônios, que o ídolo em si não é nada, e o ídolo é de gesso, de ouro, de bronze, de prata, seja o que for, mas os demônios se postam diante dos ídolos para receberem adoração. O diabo sempre quis ser adorado, e ele então lá no céu disse: eu serei Deus, eu vou me assentar no trono de Deus, sentarei no lugar mais altíssimo, mais alto, né? E serei maior que o Altíssimo. E ele então inventou, depois que ele foi expulso do céu, inventou a idolatria. E aqui então, primeira coisa, irmão, Paulo fala, não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos dons espirituais. A palavrinha ignorante tem dois significados. Hoje nós usamos muito a palavra ignorante para nos referirmos a uma pessoa mal educada, bruta. Isso é ignorante, ele fulano é ignorante, porque ele é mal criado, é mal educado. Mas a palavra ignorante, que é a palavra que Paulo, é o sentido que o Paulo usou aqui, significa também desconhecimento do assunto. Então ele fala, não quero que vocês sejam desconhecedores acerca dos dons espirituais. Então nós precisamos saber, conhecer este assunto tão importante dos dons espirituais que o Senhor nos concedeu. A segunda coisa, o segundo propósito é que nós precisamos compreender que ninguém guiado pelo Espírito Santo vai amaldiçoar Jesus. Verso 3: portanto, quero vos fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus vai dizer Jesus é anátema. A palavra anátema significa maldito. Ninguém vai dizer que Jesus é maldito se ele for guiado pelo Espírito Santo de Deus. Mas também ninguém vai dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Jesus é o Senhor das nossas vidas, amém, irmãos? E nós confessamos o senhorio de Cristo pelo Espírito Santo de Deus. Nós fazemos a obra de Deus guiados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém que faz a obra de Deus pela sua própria vontade, pela sua própria força, pelo seu próprio conhecimento, vai ter sucesso. A pessoa pode até ter um sucesso a princípio, mas não vai permanecer, porque é o Espírito Santo
que nos guia, que nos dirige. E nós, guiados pelo Espírito, confessamos: Jesus Cristo é o Senhor. Os primeiros cristãos começaram a dizer que Jesus Cristo é o Senhor, né? Jesus é o Senhor. Era um slogan que eles usavam naquela época: Jesus é o Senhor. Então o imperador romano, sabendo disso, não, no meu reino não vai ter outro Senhor, porque o imperador era o Senhor, o Quírios. Então ele mandou perseguir. Em muitas ocasiões haviam perseguições contra os cristãos. Às vezes era uma perseguição geral no império, outras vezes eram perseguições localizadas em algumas regiões. Mas nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor, mas fazemos isso pelo poder do Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo que te convence, que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos guiará a toda a verdade. Jesus, lá em João, aqui mesmo no Novo Testamento, no Evangelho de João, ele diz, João 14, ele ia voltar para Deus, né? Não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador, para que fique convosco para sempre. O mundo não pode conhecer, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ou seja, o Espírito Santo está aqui nesta reunião e habita individualmente em cada crente. Então ele nos guia a toda a verdade. Ele virá, ele vos lembrará, ele vos guiará, ele me glorificará. Então, na hora do louvor, da adoração, seja aqui na igreja, seja no culto, seja na sua casa, né, que nós temos nosso culto individual, pessoal, para Deus, é o Espírito Santo que deve nos guiar, nos dirigir à verdadeira adoração ao nosso Senhor. Um outro propósito é que a unidade do Espírito no meio da diversidade. Veja o verso 4 em diante, ele fala assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito para o que é útil, ou para o proveito comum. Então, há uma diversidade de manifestações, mas há unidade do Espírito Santo. Ele fala assim: a diversidade de dons, diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, unidade. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Quando ele fala de ministérios aqui, eles não estão usando essa palavra nesse conceito atual de ministério, que é: vou abrir um ministério, vou sair daqui, vou abrir um novo ministério, que as pessoas agora estão chamando as igrejas de ministérios, né? Tenho o meu ministério, estou sem ministério. Encontra crente que está sem igreja e fala: estou sem ministério. Não, nesse sentido aqui, não é nesse sentido. Aqui o sentido é de trabalhar, de serviço. Ministério aqui é de serviço para Deus. O Senhor é o mesmo. E ele fala: há operações de diversidade de operações, mas é o Senhor, Deus, que opera tudo em todos. Deus, o Senhor e o Espírito. Aqui nós temos a revelação da Trindade agindo nos crentes, para que os crentes possam fazer a obra do Senhor. A manifestação, mas o Espírito é que faz para aquilo que é útil. Eu vou exercer meu dom espiritual, vou aperfeiçoar meu dom espiritual para abençoar a igreja de Cristo. Não é para proveito próprio, não é para que eu seja reconhecido, famoso, como encontrei aquele pastor que falou que tinha curado 500 pessoas num certo período de tempo, né? Eu disse: não, você não curou ninguém. Eu curei? Não, Deus curou, usou você. Aí ele disse: mas Deus me usou. Eu falei: Deus usou você, mas quem faz a cura, quem efetua é Deus, o poder do Espírito Santo. Então Deus vai usar você, meu irmão. Você tem um chamado de Deus para fazer a obra do Senhor, usando os seus dons.
Todos nós temos o chamado de Deus, mas cada um foi dado um dom, conforme a capacidade de cada um. Lá na parábola dos talentos, o Senhor disse que, o Senhor Jesus contando a parábola, diz que o dono dos talentos, o Senhor dos talentos, deu conforme a capacidade de cada um. 1, 2, 5. Só que, conhece aquele ditado, né? Que diz que Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados? É baseado nesse texto. Porque a hora que Ele te deu 2 talentos, 5 talentos, e você desenvolve esses talentos e multiplica para 4, multiplica para 10, agora você já é capacitado para cuidar de 10, né? Já é capacitado para cuidar de 4, e assim você vai sendo capacitado, fazendo a obra de Deus. Você entendeu? Não é, primeiro eu vou fazer doutorado, vou fazer bacharel, vou fazer mestrado, vou fazer doutorado e agora vou servir o Senhor. Não é assim. Você vai conquistando a capacitação na medida em que vai fazendo a obra de Deus. É que eu falo para os novos discípulos: você aprende a orar orando. Falo para os meus alunos lá do curso de teologia: você vai aprender a pregar pregando. Não é só fazendo a matéria de homilética, de hermenêutica que você vai aprender, porque a pregação é algo prático também, inclui, né, o estudo, o preparo, mas também algo prático. Então, quem realiza, quem opera, quem usa é o Senhor Deus, quem capacita para a gente fazer a obra é o Senhor Deus, mas há uma unidade. Tá? Assim como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, há uma unidade. Quando Jesus foi para o céu, voltou para o céu, estava, aliás, prestes a voltar para o céu, preparando os discípulos, ele ora ao Pai, João 17, e ele fala para que, assim como ele e o Pai são um, que nós, os crentes, também fôssemos um. E quando nós, Igreja do Senhor, igreja local, IBMNJ, somos um só corpo, um só propósito, uma só visão, o Espírito de Deus age aí e atua na nossa diversidade. Cada um tem um dom, cada um tem um talento, cada um tem um conhecimento, né? Tem os dons naturais, os talentos naturais, os talentos espirituais, tem a sua capacitação. Ele vai juntar tudo isso na unidade que é a igreja e abençoar para que a gente consiga atingir a nossa meta, qual seja, fazer discípulos de todas as nações. O alvo é fazer discípulos. Agora, há muitas pessoas que não querem ser discípulos. Quem quer ser discípulo vai ser discípulo. Como diz o velho ditado que eu já usei várias vezes: quem quer fazer, dá um jeito; quem não quer fazer, dá desculpa. Quem ama o Senhor, faz; quem não ama, dá desculpa, né? Quem quer obedecer, vai e obedece, mas quem não quer obedecer, vai dar desculpa. Mas Deus não age na divisão, nem nas desculpas que nós possamos dar. Deus conhece o meu e o teu coração. Ele sabe das nossas motivações. O outro propósito que eu encontrei nesta passagem da Bíblia é que o Espírito Santo distribui os dons. Verso 8: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria; a outro, pelo mesmo Espírito, palavra de ciência, de conhecimento; a outro, pelo mesmo Espírito, a fé; a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar; a outro, operação de maravilhas; a outro, profecia; e a outro, dom de discernimento de espírito; a outro, variedade de línguas; e a outro, interpretação das línguas. Então o Senhor Espírito Santo distribui na igreja os dons. E a ideia aqui, você pode observar que ele diz: a outro, a outro, a outro, a outro crente, a outro, a outro, a outro. Ou seja, aquela ideia então que muitas igrejas têm, que todos os crentes têm que falar em línguas,
cai por terra diante desse texto, né? Nós conhecemos uma igreja, vocês conhecem até, nos ajudaram, nos abençoaram, mas lá todo mundo tem que falar em línguas. Aí o que acontece? Parece que é uma forçação de barra, tá? Mas eu vou falar das línguas mais adiante. Os dons de serviço, dom de sabedoria, palavra de sabedoria, capacidade de compreender as verdades profundas de Deus. Essa compreensão é dada mediante uma manifestação direta do Espírito de Deus, capacidade espiritual de tomar decisões e orientar a igreja ou os irmãos de acordo com a vontade de Deus. A palavra de conhecimento, eu conheci uma irmãzinha muito simples, aliás, semi-analfabeta, uma Laurentina que já provavelmente está na glória desde a época que eu a vi pela última vez, era bem velhinha. A irmã Laurentina tinha uma palavra de sabedoria de Deus. Às vezes numa reunião assim da igreja, que estava cada um dando uma opinião, a coisa começa a ficar inflamada, e um discorda do outro, de repente a irmã Laurentina levantava a mãozinha dela, baixinha assim, ó, 1,5 m, levantava a mãozinha dela e trazia uma palavra de sabedoria do alto céu, que resolvia a situação. Os ânimos acalmavam e ninguém tinha mais o que contestar. Então, palavra de sabedoria, aquela irmãzinha sem cultura, sem estudo, pobre, mas com palavra de sabedoria da parte de Deus. Então Deus não escolhe se você é doutor, se você é analfabeto, se você tem conta bancária gorda, ou se está num cheque especial estourado. Deus não está nem preocupado com isso. Ele dá o dom para quem Ele quer, o Espírito Santo. Aí vem a palavra de conhecimento, é a capacidade que alguns irmãos possuem para terem um conhecimento diferenciado da palavra de Deus. Além disso, são extremamente eficazes na comunicação desse conhecimento. O irmão que tem esse dom, né, ele lê aqui, por exemplo, está lendo aqui esse texto, ele vê aqui uma referência, ele vai lá checar, verificar, ele vai, sabe, na chave bíblica aqui, na concordância bíblica, ele vai pesquisar, ele vai estudar, ele quer conhecer mais a palavra de Deus para poder comunicar melhor a palavra de Deus. Então a capacidade espiritual que a pessoa tem, se aprofundar em determinado assunto da palavra ou teológico. Outro dom é a fé, é a capacidade de confiar em Deus. Muitas pessoas têm, graças a Deus, têm esse dom. Confiar em Deus, independentemente da situação, é diferente do dom para a salvação. O dom para a salvação, eu diria que é o mínimo possível para você ser salvo. Mas esse dom da fé é um dom para você fazer a obra de Deus. É alguém que olha além dos olhos humanos. Esse dom da fé faz com que esta pessoa vá em frente sem olhar para trás. E onde alguns outros irmãos já desistiram e falam, não, Deus vai abençoar. Exemplo disso, Caleb e Josué. 10 príncipes falaram, não dá, é gigante, a terra é boa, manda leite e mel, olha aqui o cacho de uva que nós trouxemos e tal, mas olha, cidades muradas, muralhas, gigantes, não vai dar. E os dois falaram, não, nós vamos no nome do Senhor e vamos ganhar e vamos vencer a batalha. Então nós precisamos ter fé para fazer a obra. Leva o crente a enfrentar situações que outros desistiram ou desanimaram. O irmão que tem esse dom de fé vai fazer a obra de Deus, independentemente das circunstâncias, independentemente se a igreja está lotada ou se tem pouca gente. Ele vai fazer, porque ele recebeu um mandado de Deus e ele entende que é de Deus e que Deus vai abençoar de alguma forma. Quando eu era pastor, ainda no meu primeiro ministério lá no Parque Seleta, nossa congregação ainda é uma pequena congregação como a nossa aqui. Uma noite nós fomos fazer uma vigília e estávamos em
4 pessoas na vigília. E eu tinha lá um diácono que tinha vindo da igreja mãe, um baiano, e ele, quando ficava nervoso, ficava gago. Então ele falava assim, nessa noite ele falou para mim: pastor, vamos fechar essa porta, vamos embora. Isso aqui não vai para frente não, pastor. Não dá não, porque tinha 4 pessoas na vigília. Eu falei: o que, mano? Deus me mandou para cá para plantar uma igreja aqui no Parque Seleta, e eu só vou sair daqui o dia que Deus mandar eu sair daqui, porque se Ele mandou, Ele vai cumprir. Está lá a igreja do Parque Seleta hoje. Quem conhece lá, sobe ali, vê aquela igreja lá, né? Está passando por lutas, como muitas igrejas, né? Mas a igreja está lá. Saí quando o Senhor falou: sai agora, sai. E eu entendi que era para sair. Então, nós precisamos de muita gente com esse dom de fé, que crê no poder de Deus, do Espírito Santo, para realizar a obra do Senhor. Outro dom que menciona aqui, Paulo menciona, é o dom de curar. É a capacidade milagrosa de usar o poder curativo de Deus, não é poder humano, porque eu acabei de dizer que quem cura é Deus, né? É o poder de Deus para curar pessoas que estão enfermas, feridas, em sofrimento, não é? Este dom se manifesta na vida de alguns cristãos para aliviar o sofrimento e a dor das pessoas. Eu tenho pedido a Deus esse dom, mas não tenho pedido insistentemente, porque a Bíblia, daqui a pouco nós vamos ver, é Ele que dá conforme Ele quer, não é? Mas, Senhor, eu vejo pessoas sofrendo, pedir para Deus. Eu tenho orado algumas pessoas já, algumas vezes, que foram curadas, mas eu não posso me arrogar e dizer: eu tenho dom de cura. Eu não tenho essa certeza. Mas, por exemplo, certa jovem casal me chamou lá em Mauá, isso. Ela podia gerar filho, mas o marido não podia, porque a produção de esperma dele era pequena, era, sei lá, 5%, 10%. Ela queria muito engravidar, então me chamou na casa deles para orar por eles. Eles nem eram membros da nossa igreja, eram parentes de uma pessoa que era membro. Lá fui eu no sábado, e ela disse: pastor, depois conversarmos, tá? Falei: vamos orar no meu quarto. Eu falei: tudo bem, mano, vamos, mas não precisava ser no quarto, mas se você quer, vamos lá. Aí oramos ali. A hora que eu terminei a oração, o Espírito Santo falou quase que audivelmente no meu coração: manda ela preparar o enxoval do bebê. E eu falei: irmã, pode preparar o enxoval do bebê, porque até o final do ano você vai ter uma criancinha nos teus braços. Fui embora. Isso foi no começo do ano, janeiro, fevereiro. Quando foi no final do ano, em dezembro, ela foi lá com a menininha para eu apresentar. Falou: quero que o pastor Ailton apresente. Aí contou, deu testemunho, porque ele foi lá em casa orar. Mas Deus me deu uma certeza, sabe, irmão? Não foi assim, chute, adivinhação. Agora, Deus vai usar a sua capacitação como crente para orar para as pessoas. Qualquer crente aqui pode orar e Deus curar a pessoa, sim ou não? O pedido é nosso, a decisão de curar é dele, ele toma a decisão. Agora, algumas pessoas têm esse dom mais especificamente. O outro dom mencionado aqui é de operação de milagres ou maravilhas. É a capacidade espiritual de executar sinais e prodígios. Autentica o poder da palavra de Deus e a mensagem do Evangelho. É diferente do dom de cura, porque o dom de cura foca mais nas enfermidades. Este irmão tem o dom, que tem esse dom de operação de sinais e maravilhas, utiliza muito esse dom, por exemplo, em relação a fenômenos da natureza, para operar milagres, não necessariamente de cura. Este dom é bastante amplo, ele inclui expulsão de espíritos malignos, provisão sobrenatural de Deus. Um exemplo que Jesus tinha todos os dons, né? Jesus era completo,
Mas um exemplo de dom de sinais e maravilhas, por exemplo, é Jesus multiplicar os peixes, os pães e os peixes. É Jesus andar sobre as águas. É um irmão que vai fazer o culto na praça no sábado, e durante todo o sábado chove, e o irmão ora: Senhor, por favor, Senhor, pelo menos na hora do culto, segura um pouco essa chuva, Senhor. E quando chega, o culto era lá para as 3 horas, quando chega lá 1h30, 2 horas, para de chover e sai um solzinho meio que tímido, mas a chuva para. Os irmãos da igreja vão lá e realizam o culto. Terminado o culto, daí meia hora o sol desaba de novo na cabeça deles. Entendeu? Então, é uma operação de milagre. O outro dom mencionado aqui é o de profecia, que eu já falei semana passada. A pessoa tem a capacidade de transmitir a mensagem de Deus com fé e poder. Aí temos aqui dom de cura, dom de maravilha, dom de discernimento de espírito, né? Já está aí na parte dos dons maravilhosos, dom de maravilha. Discernimento de espírito é a capacidade de discernir se uma mensagem, ou uma pessoa, ou um fato procede de Deus ou não. O cristão que possui esse dom sabe discernir claramente a manifestação do espírito de engano. Além disso, ele sabe expor esse espírito à luz, trazer essa mentira até a luz. Sabe discernir espiritualmente se a pessoa conta um caso, está mentindo ou não. Às vezes a pessoa está te contando uma história, você tem esse dom, você sabe que aquela história está faltando um elo, essa corrente está faltando um elo, essa história não está bem contada, tem alguma coisa que não está batendo, você não sabe o que é, mas você tem discernimento que aquilo ali não está correto, de acordo com a vontade de Deus. Um exemplo de dom de discernimento de espírito foi o Paulo, lá com aquela jovem escrava, né, na passagem ali da Lídia. E ele, essa jovem Paulo passava, ele e os companheiros, para ir orar, e ela dizia assim: Paulo, vocês são servos do Deus Altíssimo. Poxa, é verdade, não parecia ser uma coisa boa, aparentemente certo, vocês são servos do Deus Altíssimo, mas o Paulo discerniu que aquilo não era a moça que estava falando, mas era demônio. Foi lá, expulsou o demônio, né, expulsou o maligno e arrumou uma encrenca. Para eles foram perseguidos, né? Então você tem o discernimento, você discerne entre o que é a verdade e a mentira, o engano, né? E aí a Bíblia fala lá em 1 de João para nós checarmos, avaliarmos, ver se o Espírito vem de Deus ou não, ou se é falso, né? Outro dom que é mencionado aqui então é a variedade de línguas. É a capacitação de falar em uma língua que não é a tua e que você não aprendeu em nenhuma escola, podendo ser língua humana ou língua dos anjos. Muitas pessoas creem que chama de língua estranha, porque fala que é língua de anjo. Outras igrejas acham que as línguas cessaram, não tem mais língua de Deus. Mas eu creio, conforme diz a Bíblia, que o dom de línguas ainda é para os dias de hoje, podendo ser uma língua humana falada em algum lugar do mundo, ou pode ser a língua dos anjos. Por que isso? Porque Paulo diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada serei. Então pode ser a manifestação do Espírito para que você possa ganhar alguém com Jesus, falar do amor de Deus, né, uma língua estranha. Por exemplo, lá em Atos 2, as línguas faladas ali eram línguas conhecidas de nações, de pessoas que vieram dos seus países para o dia de Pentecostes. No Israel ali tem 14 nações. Agora, o fenômeno ali não é que o Pedro pregava em
14 ou 15 línguas. O fenômeno é que eles eles ouviam a Pedro nas suas línguas. Então Pedro falava em hebraico, mas eles estavam, o Espírito Santo traduzia na mente deles, na língua de cada um deles, né? Então é um fenômeno de línguas ao reverso, né? Bom, mas é para hoje, eu creio. Nossa igreja em São Bernardo, várias pessoas falaram em línguas, e aí então vem o dom da interpretação, que foi o que aconteceu lá. Interpretação das línguas, capacidade de traduzir para a sua própria língua uma mensagem transmitida em outra língua ou numa língua angelical. Assim como o dom de discernir espíritos, a interpretação das línguas é fundamental para a saúde da igreja. Então, muitas igrejas aí, já fui, já vi, não estou inventando história, um monte de gente levanta falando em línguas, ninguém entende nada, não há intérprete, não há ninguém que entenda. Mas o Paulo escreve dizendo que tem que ter intérprete. Aqui em 1 Coríntios 14 ele fala isso. Se alguém falar em língua, que seja 2 ou 3, ou quando muito 3, e que haja intérprete, para que a igreja seja edificada. Então o apóstolo proibiu o uso da língua no público quando não há intérprete. É um ponto que hoje muitas igrejas falham, né? Quando não há interpretação. Falham também quando há interpretação e não manifesta para a igreja. Estávamos lá em São Bernardo, na reunião da equipe do Encontro com Deus. Uma pessoa lá falou em línguas. Logo após aquela paradinha que a gente dá com o café, vieram 3 pessoas e disseram: eu interpretei o que ela falou, uma de cada vez, cada uma num ponto ali do salão, e disseram: ela falou tal coisa, tal coisa, tal coisa. Veio a outra, interpretou a mesma interpretação. Veio uma terceira pessoa e falou também. Então, olha, o fenômeno ali, né, dos 3 reis magos, cada um sentado num ponto da igreja, entenderam e interpretaram a mesma coisa. Não veio um e falou uma coisa, veio outro e falou outra coisa, e outra coisa, entendeu? Eu achei muito legal isso, que os irmãos ali estavam interpretando, e aí nós passamos para a igreja depois o que tinha sido falado. Bom, esses são os dons mencionados aqui em 1 Coríntios 12. Ainda tem uma lista em Romanos, eu não vou falar hoje por causa do relógio, mas tem uma outra lista em Romanos. Para finalizar aqui, um outro propósito de Deus é que o Espírito Santo concede os dons a cada crente como Ele quer. Verso 11: mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Não é como eu quero, é como Ele quer, como o Espírito quer. Ele distribui como quer, para quê? Para aquilo que for proveitoso, para aquilo que for útil. Então, uma igreja local, o Senhor distribui os dons ali, conforme a necessidade da igreja, conforme a precisão. Já vi muita gente dizendo que todo mundo tem que ser batizado no Espírito Santo. Não é como o Espírito, é no Espírito Santo, tem que falar em línguas. Como outro pastor lá em São Paulo estava dando curso para a pessoa falar em línguas. Você começa a falar glória até uma hora que você vai falar em línguas. Glória, 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 glória. A língua vai cansando e uma hora ele vai enrolar a língua, né? Está batizado. Não é isso. Primeiro que não é isso. Segundo que o Espírito está conforme Ele quer. Não é para todo mundo, né? Cada um tem seu dom. E a outro esse dom, e a outro esse dom, e ao outro o dom. Então, descubra qual é o seu dom, irmão, e desenvolva o seu dom. Capacite-se dentro do seu dom. Transforma 2 em 4, 5 em 10, né? O Senhor vai abençoar a tua vida. Entendeu, meu irmão? Então é conforme o Espírito Santo quer. Agora, nós somos humanos, temos nossos desejos, né? Busca, se você quiser, pedir para o Senhor, o Papai do Céu, né? Ô Papai do Céu, queria tanto ter o dom de cura,
Mas ó, a vontade é sua, se o Senhor quiser, amém, se não, né, sem forçar Deus. Para nós encerrarmos, só relembrando o que já foi dito, não devemos ser ignorantes acerca dos dons espirituais. Ninguém guiado pelo Espírito de Deus vai amaldiçoar Jesus. Há unidade na diversidade dos dons. O Espírito Santo nos concede os dons espirituais e Ele concede os dons a cada crente como Ele quer e não como eu quero. Amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus.